Hoje, nesse vídeo, tu vai descobrir duas maneiras muito eficientes de conversar com os sonhos. E quando eu digo conversar, não é uma metáfora. É realmente estabelecer um diálogo concreto com os sonhos, em que você pergunta e o sonho responde. Com isso, a gente pode lidar com assuntos internos mal resolvidos, pedir conselhos, receber ideias criativas. E dá pra praticar isso essa noite mesmo. Tu já pensou que os sonhos são uma espécie de relatório personalizado para você? Ele revela toda noite como está a tua vida subjetiva. Ele te mostra teus medos e dá sugestões de como enfrentar eles. O sonho, ele também te mostra teus desejos e oferece caminhos para que a gente consiga realizar eles. É muita coisa, todos os dias. Cerca de 5 sonhos todos os dias. E a maioria das pessoas não lembra nem mesmo de um. E quando a gente se lembra, são fragmentos. Olha quanto material a gente está perdendo. A gente fica procurando várias maneiras complexas para resolver nossos problemas, batendo a cara na parede, andando em círculos, quando a gente poderia ter um direcionamento muito, muito melhor se estivéssemos dando um pouquinho mais de atenção aos nossos sonhos. Sabe aquela relação abusiva que tu estava se metendo? Teus sonhos já sabiam disso e estavam te avisando. Sabe aquela oportunidade ótima que tu deixou escapar? O teu sonho estava te inspirando a agarrar ela. Sabe as vezes em que tu não agiu com amor? O teu sonho te alertou disso. Tudo o que tu precisava era de 5 minutos após acordar para escrever os teus sonhos em um diário. 5 minutos que poderiam transformar completamente a tua vida e o teu autocuidado. O dia a dia corrido tem devorado nossos sonhos. A gente precisa urgentemente de momentos dedicados a nós mesmos. E é para isso que serve a neuroanálise e as práticas que eu vou te ensinar agora. Para que a gente pause um pouco essa correria e se reconecte com o que há de mais autêntico em nós. Todo mundo fica tentando dizer o que é melhor para ti, teus pais, teu padre, pastor, psicólogo, terapeuta. E não é por mal. Geralmente as intenções são genuínas. É importante estar próximo de uma rede de apoio com um olhar de fora sobre nossas questões. Mas se nós não temos alguma ferramenta para entender o que é importante para nós, de acordo com a nossa própria visão, a gente se perde na visão dos outros. E de repente, a gente está vivendo uma vida que não faz sentido para nós, faz sentido para o outro. Estar em contato com nossos sonhos é a garantia de que estamos caminhando na direção certa, porque caso a gente se desvie dela, o sonho vai nos alertando e a gente vai corrigindo a rota. E isso a gente consegue anotando nossos sonhos em nosso sonhário, nosso diário dos sonhos. Mas também podemos ser mais ativos e pedir algo em específico para o sonho. Dizer para o nosso inconsciente qual questão a gente gostaria de tratar em um sonho naquela noite. E isso se faz, por exemplo, a partir de técnicas de incubação terapêutica, incubação hipnagógica, sonhos lúcidos, imaginação ativa, yoga dos sonhos e muita coisa. E hoje tu vai conhecer o básico desse universo. Se tu tem interesse sobre teu próprio mundo interno, entender como a mente e o corpo funcionam e sobre como se conectar com o que há de mais íntimo dentro de você, então acho que tu vai curtir muito isso aqui. É sério, é muito simples, mas como eu gostaria que fosse algo tão difundido e comum como, sei lá, escovar os dentes e tomar banho. Porque, sendo bem sincero, o trabalho com os sonhos deveria ser isso. Um hábito tão comum quanto escovar os dentes e, assim como escovar os dentes, tem um impacto extraordinário na nossa saúde a longo prazo. Se as pessoas não escovassem os dentes, elas chegariam à velhice sem dente nenhum. A falta de atenção aos sonhos também está nos levando a problemas de saúde, principalmente no que tange ao sentido de vida. Ah, mas eu não sonho. Todo mundo sonha, todas as noites, cerca de 5 sonhos. O que acontece é que você não lembra dos sonhos. E tu não lembra porque parou de se importar com isso. Tá na hora de retomar essa conexão. Imagina uma pessoa que nunca escova os dentes. Vai precisar ir ao dentista o tempo todo e ainda assim não vai conseguir resolver o problema. Se ela escovar os dentes todos os dias, ela vai precisar ir ao dentista muito menos e economizar muito dinheiro. É a mesma coisa com o trabalho com sonhos e a terapia. As pessoas ficam gastando 100, 200 reais por sessão de terapia e
Isso vai dar no mínimo, sei lá, R$ 2.000 por ano. Enquanto elas têm acesso a algo personalizado para elas e gratuito, os seus sonhos. Se tivessem um trabalho bem direcionado sobre como conversar com seus sonhos, a terapia não precisaria ficar andando tanto em círculos e poderia se focar em outras questões, tirando o melhor proveito das sessões. E como a gente pode conversar com os sonhos? Vamos entender aqui como funciona a incubação terapêutica e as práticas de imaginação hipnagógica. E eu quero que tu escolha uma delas para começar a praticar hoje mesmo. A incubação terapêutica pode ser feita de diversas maneiras, mas aqui a gente vai falar de uma forma bem simplificada. A palavra incubação vem da ideia de chocar um ovo, mas a gente pode pensar também como uma gestação. Estamos gestando uma ideia para que ela ganhe vida dentro do sonho. Literalmente o que se faz no filme Inception. Vamos pensar em uma frase de comando como: eu vou sonhar com uma maneira de resolver a questão X. Essa frase é a nossa frase de autossugestão. É a semente que vai crescer no sonho. E depois disso, tu vai anotar essa frase em teu diário dos sonhos. Registrar no papel vai trazer mais energia psíquica para a sua intenção. Isso vai facilitar muito o processo de incubação. Ok, já tem a frase, já anotou a frase. Agora, deitado na cama já, antes de dormir, quando já estiver em um estado de sonolência, tu vai repetir essa frase algumas vezes até sentir que ela penetrou no teu inconsciente. E é essa habilidade que a gente precisa desenvolver. A habilidade de memória prospectiva, ou seja, a habilidade de se lembrar de algo no futuro. Sabe quando tu vai no supermercado e pensa: preciso me lembrar de comprar sabonete. Tu tá usando a tua memória prospectiva. Antes de dormir, repete algumas vezes a tua frase com essa forte intenção de se lembrar no futuro. Repete até sentir que a frase grudou na mente, que teu inconsciente priorizou essa tarefa. Então, dorme normalmente. Quando acordar, a primeira coisa que deve fazer é anotar o teu sonho. E também, sempre que durante a noite tu acordar, tu pode repetir essa frase, essa intenção. Mas, se tu não lembra de nada nunca, então eu tenho duas opções. A primeira é fazer o meu curso gratuito, Fragmentos, como lembrar dos seus sonhos. Tem lá na comunidade da Neurosfera mesmo. E a outra forma é a imaginação hipnagógica, que vamos abordar nesse vídeo mesmo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Sonhos são construções do nosso psiquismo. É uma matéria gerada por nossa própria mente, assim como a imaginação. O que vamos fazer agora é nos desprender do controle consciente sobre nossa imaginação e deixar que o inconsciente tome um pouco a direção. O nosso cérebro, ele atua normalmente em alternância entre duas redes cerebrais. Uma dessas redes, a rede executiva, ativa áreas do cérebro mais ligadas a funções de planejamento, lógica, tomada de decisões e direcionamento consciente. A outra, a rede de modo padrão, ela se ativa sempre que a rede executiva dá algum espaço. Ela é responsável por nossos devaneios, por nossas ideias espontâneas, lembranças. Basicamente, o que vamos aprender agora é uma técnica para usar a rede executiva, apenas para direcionar a rede de modo padrão, então deixar ela tomar conta. A rede de modo padrão é uma espécie de contador de histórias. Ela é responsável pela reverberação dos nossos pensamentos e devaneios. É ela que toma conta quando estamos sonhando. Só que na vigília, ela fica limitada aos desígnios da rede executiva. Então, ela não possui muita liberdade criativa. Quando a gente está adormecendo, indo para o estado hipnagógico, que também é chamado de sleep onset, nosso cérebro começa a ativar ondas alfa e, se conseguirmos relaxar o suficiente, até mesmo ondas teta. Com esses tipos de frequências cerebrais, abrimos uma espécie de ponte entre o consciente e o inconsciente, fazendo com que a nossa imaginação tenha vida própria, semelhante a um sonho. E esse é também o princípio da prática de imaginação ativa, do Jung, que vamos tratar de maneira bem mais aprofundada na neurosfera mesmo. Mas aqui já vamos tratar do básico, do suficiente já. Essa prática, a gente não vai dormir, vai apenas imaginar um sonho. Mas como precisamos que o inconsciente também esteja em jogo, atuando, vamos ter que entrar nesse estado hipnagógico. Hipnagógico? Que hipnose? Não, nada de hipnose, relaxa. Hipnos no grego é sono. Agogos é condutor. Hipnagógico é o estado que conduz ao sono.
Basicamente, é o estado de sonolência que antecede os sonhos. Como vamos fazer isso? Na nossa cama, vamos sentar de maneira confortável e fazer algum exercício de relaxamento. Pode se concentrar na tua respiração, por exemplo, por cerca de 5 minutos, de olhos fechados. Então, fecha os olhos e percebe o ar entrando e saindo. Entrando e saindo. Se um pensamento vier, apenas deixa ele passar. 5 minutos de atenção na respiração. Se tu tiver familiaridade com meditação, faz isso por 10 ou até mesmo por 15 minutos. Seria o ideal para gerar uma resposta meditativa satisfatória. Se tiver bastante domínio sobre a meditação, depois de uns 15 a 20 minutos de foco atencional direcionado a um único objeto, nosso cérebro secreta uma série de neurotransmissores que potencializam muito essa prática. Principalmente o N-acetil-aspartilglutamato. Mas não é necessário isso agora também, né? Funciona mesmo sem isso. Falo isso caso seja uma pessoa que já medita há muitos anos, né? E quer tirar o melhor proveito dessa prática. Se não, 5 minutos de relaxamento e meditação, né? É o suficiente. A intenção aqui é relaxar e tentar entrar nessa zona de adormecimento, nessa zona de sonolência. Depois disso, começa a visualizar o último sonho que tu se lembra. Visualizar algum dos ambientes desse sonho como se tu fosse uma mosquinha flutuando, uma atenção flutuando, enxergando uma outra dimensão, esse sonho. Ao fazer isso, tenta relaxar a tua cognição e ir entrando nesse estado de sonolência enquanto visualiza esse cenário do sonho. Sem pressa. Começa simulando uma sonolência até que ela se torne verdadeira. Aí depois disso, imagina um personagem desse sonho, ali com vida, chegando até você e olhando para você. E aqui, nosso trabalho é o equilíbrio entre as atividades da rede executiva e a rede de modo padrão. Utilizar a nossa mente para manter a atenção na prática, visualizando esse personagem do sonho, olhando para você, e então deixar que seus devaneios completem a história. De novo, não tenha pressa. Fique bastante tempo em cada imagem, como se fosse um mundo em câmera lenta. Como se tudo fosse um filme em câmera lenta. Observe esse personagem por algum tempo e deixe que a tua imaginação invente as ações dele, sem que a tua mente racional interfira. Se esse personagem dizer alguma coisa espontaneamente, talvez você se pergunte: foi meu inconsciente ou será que eu criei esse diálogo intencionalmente? A questão é, não importa. Tanto o inconsciente quanto o consciente são você. Nós só estamos tentando afinar essa parede que divide os dois para que tu tenha mais acesso à sabedoria do inconsciente. Se o personagem não falar nada, então tu faz alguma pergunta a ele. Traz tuas questões de vida e veja como ele responde. Você pode falar a pergunta, mas também só imaginar que você está perguntando, falando com o personagem. Então tu pode perguntar algo como: personagem tal, o que significa aquela coisa tal naquele meu sonho? Ou como posso agir na situação tal? Só lembra sempre que o personagem é só um aspecto teu. Esse personagem não é você por inteiro. Ele pode te apontar caminhos, dissonâncias e soluções, mas só cabe a você avaliar se é sensato seguir isso e escolher como agir. A gente está buscando insights do inconsciente e não ordens. É a mente consciente que comanda. Se a gente ficar subordinado ao inconsciente, estamos delegando a autonomia da nossa vida ao inconsciente. Não é isso. É sobre usar o inconsciente como um conselheiro. Mas quem toma as decisões é você. Mas, voltando. O personagem do seu sonho, ele fala. E tu pode fazer outra pergunta pra ele. Tu pode fazer outra pergunta como: tá, mas me explica mais sobre isso. Segue o diálogo. Quando o personagem do sonho falar e tu responder, abre os olhos um pouquinho, pega o diário dos sonhos e anota a conversa. Não espera a conversa inteira terminar para começar a anotar, porque é difícil se lembrar de tudo, ainda mais estando em um estado hipnagógico. Por isso, aconselho, anota cada 2 ou 3 frases. Então, volta a fechar os olhos e a perguntar mais coisas. Recapitulando, a gente, antes de dormir, ou no meio da noite, depois de acordar durante um sonho, a gente passa 5 minutos meditando. Depois disso, a gente começa a imaginar um sonho, talvez o último sonho que a gente lembra, por exemplo. Depois de imaginar esse sonho, se visualizando, flutuando por esse cenário, a gente começa a imaginar
personagem do sonho chegando até nós. Algum personagem interessante com o qual a gente queira conversar. Então, a gente começa a imaginar essa conversa. E pode parecer bobo, mas tu vai se surpreender da tamanha sabedoria que o inconsciente revela quando a gente dá espaço para ele falar. Eu adoro a imaginação hipnagógica, né? Ela é uma abordagem mais tranquila, bem mais tranquila que outras práticas que a gente vê lá no Neurosfera. Por exemplo, perguntar para os personagens nos sonhos essas coisas, mas enquanto estamos de fato sonhando. Né? Para isso, a gente precisaria primeiro dominar as práticas de sonhos lúcidos. Porque com um sonho lúcido, a gente pode fazer tudo o que fizemos aqui, mas de uma forma ainda mais imersiva. Podemos, dentro de um sonho mesmo, explorar as gavetas e ver o que elas nos mostram, ver uma porta e dizer, atrás dessa porta eu vou encontrar uma maneira de resolver meu problema X. Aí tu abre a porta e tem ali um símbolo acontecendo. Isso é explorar as camadas simbólicas do nosso inconsciente. O que será que tem no porão daquela casa esquisita que a gente sonha com frequência? A gente pode também viver aventuras, amores, explorar as estrelas, fazer práticas de meditação, compaixão, enfim. A gente pode transformar os sonhos em um santuário pessoal de desenvolvimento. Sonhos lúcidos fazem parte de um dos pilares da neuroanálise. Eles são uma das ferramentas do Yoga dos Sonhos, uma prática contemplativa que utiliza os sonhos enquanto caminho de autoconhecimento. Lá na comunidade da Neurosfera, que é uma espécie de rede social sobre sonhos, baseada no meu método da neuroanálise, existem diferentes áreas para os membros conversarem sobre seus sonhos, ou aprenderem técnicas de yoga dos sonhos, artigos científicos sobre sonhos, lives sobre yoga do sonho, yoga da vida sonho e outros temas da neuroanálise, como, por exemplo, a análise fenomenológica. Ela é uma forma de compreender os sonhos, né, de interpretar os sonhos, que não se baseia em nenhuma teoria predefinida, com correspondências prontas do tipo, se tu sonhou com uma cobra, então é traição. A análise fenomenológica visa entender que os símbolos manifestados no sonho dizem respeito ao universo simbólico particular daquele sonhador. Outro ponto é o yoga da vida sonho, que vai nos fornecer ferramentas para lidar com as situações do dia a dia com lucidez e fluidez, percebendo a natureza subjetiva das experiências cotidianas. É como se a vida fosse uma espécie de sonho, e nossa alegria e sofrimento depende de que sonhos estamos criando minuto a minuto. O que entendemos como realidade é, na verdade, uma sobreposição entre o material e nossa construção subjetiva. O que a gente experiencia é essa camada subjetiva, uma espécie de sonho. E o Yoga da Vida Sonho vai nos ajudar a construir sonhos mais positivos para nós mesmos. E para além disso tudo, temos também os atos simbólicos, que são formas de não ficar apenas passivos, intelectualizando sobre os sonhos, mas transformar eles em pequenos rituais cotidianos, para que essa energia psíquica que eles trouxeram, né, o sonho trouxe, se potencialize através de alguma ação simbólica que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Talvez tu tenha sonhado, por exemplo, que todos os teus amigos estavam saindo de férias, pegando um avião, mas tu ficou até tarde no teu trabalho e saiu correndo atrasado para pegar o avião. Mas tu tenta correr para pegar o voo e teus pés estão pesados. Tu não alcança teus amigos e vê o avião voando pelo céu sem você. Tu poderia fazer um pequeno ritual simbólico com imaginação ativa para trazer essa energia desse sonho para um amuleto, como, por exemplo, uma pena de pássaro, simbolizando a leveza, o voo e a descontração, que é o que tu não teve nesse sonho, porque tu ficou preso demais ao chão, ao trabalho, à seriedade. Então, tu pega essa pena e coloca dentro do sapato e mentaliza que agora tu está pisando com leveza no chão. Isso vai te ajudar a se lembrar desse ensinamento que o sonho te trouxe sempre que tu estiver se deparando com tua própria seriedade. Esse é um exemplo, mas pode ser feitos infinitos atos simbólicos dependendo do sonho. A prática do ato simbólico faz com que cada sonho se torne um campo de possibilidades de onde a gente pode tirar práticas de atos simbólicos como esse que eu mencionei, que é a construção de uma espécie de amuleto. Mas também a gente pode fazer práticas de imantação, que são uma espécie de incorporação de personagens ou situações dos nossos sonhos, trazendo para o nosso corpo essa energia psíquica que já estava querendo se manifestar no sonho. Enfim, deu para perceber que a neuroanálise é um laboratório
riquíssimo de práticas com sonhos, que pode ir bem além de anotar os sonhos todos os dias. Já dei muitos cursos sobre yoga dos sonhos, mas os cursos têm um tempo limitado e as pessoas sempre saíam querendo mais, principalmente querendo seguir um contato com uma rede de pessoas que também se interessam por sonhos. Criar um curso sobre tudo isso que eu falei, e as coisas que eu também já pratico, já penso e dou aula, não me parecia uma melhor ideia, porque seria um curso imenso e as pessoas cansariam no processo. Então eu pensei em dividir a neuroanálise em pequenos cursos que estão disponíveis para os membros da Neurosfera. E à medida que o sonhador vai completando os cursos de fundamentação da prática dos sonhos, eu vou liberando os cursos mais avançados. A Neurosfera não é só uma plataforma de cursos, ela é uma comunidade onde as pessoas podem, de fato, conversar umas com as outras, onde elas podem compartilhar os seus sonhos com os outros e pedir ajuda na interpretação, onde elas podem utilizar a plataforma como um grande diário de sonhos. É um local onde tem diversos estudos científicos sobre sonhos e sobre técnicas de indução de sonhos lúcidos. É onde tu tem acesso direto a mim para alguma orientação sobre o teu processo onírico. Além de tudo isso, dos cursos gravados, dos fóruns de discussão, eu faço lives para aprofundar algum tema sobre o universo dos sonhos. A gente pode, então, compartilhar nossas experiências, trocar junto em grupo. E isso é interessante, né? O ato de sonhar, ele pode ser individual, mas o ato de compartilhar os sonhos não é. E compartilhar os sonhos é uma prática ancestral, coletiva. Estar em uma comunidade é a coisa mais importante para que o nosso trabalho com sonhos tenha consistência. Porque não adianta, nós somos resultado do nosso meio. É a perda desse sentimento de comunidade que está causando os problemas do nosso mundo. A Neurosfera pode ajudar com o que você está buscando agora. E se não puder, me manda uma mensagem para ver se eu posso ajudar. Porque o que eu quero é, de fato, construir uma comunidade que possa ajudar as pessoas a se conectarem com seus sonhos. E a gente possa retomar uma cultura que priorize o ato de sonhar. Uma cultura que não precisa ficar pagando rios de dinheiro em anos de terapia, em remédios contra ansiedade e depressão. Uma cultura que não viva uma vida sem sentido. Se a gente estiver atentos aos sonhos, a gente tem muito menos chance de entrar pro fundo do poço psicológico. Esse aqui é o valor da Neurosfera agora. Uma assinatura que tu pode parar quando quiser. Além disso, tu tem 7 dias para testar e ver se faz sentido para você. Não tem erro. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, é porque tu tá interessado. É porque tem algum incômodo ou curiosidade dentro de ti que tá sentindo que tem verdade no que eu tô falando. Aqui nessa mesma página, logo abaixo desse vídeo, tem um botão que leva ao acesso da Neurosfera. Entra lá, faz os cursos, compartilha teus sonhos e, de uma vez por todas, prioriza o teu autocuidado. Dê atenção ao teu universo interior e vive uma vida repleta de significado. Eu não conheço melhor caminho para isso do que ouvir nossos próprios sonhos. Te vejo lá.